Boa noite a todos. Hoje falaremos sobre noções, conceitos básicos de bioestatística, que nos ensinem a ler um paper. Ler paper faz parte da vida que a gente vai levar até o final da nossa carreira. Nós estamos dando sequência à metodologia, e nós falamos sobre análise crítica, ética, como é que a gente faz para elaborar um trabalho de pesquisa. Nós falamos sobre epidemiologia, e hoje é a continuação com a bioestatística. A bioestatística é uma ciência da estatística aplicada na área de saúde, isso que vem a ser a bioestatística. E por que eu devo aprender bioestatística? Em primeiro lugar, porque as pessoas são condescendentes com os dados, especialmente com os próprios. Lembra que a gente falou sobre vieses, que a gente tinha que tentar eliminar as subjetividades quando a gente faz um trabalho metodologicamente perfeito? Que a gente tinha que deixar de fora as nossas crenças, as coisas que a gente gostaria que acontecesse, para ser muito claro e muito objetivo naquilo que a gente está estudando? Então, essa subjetividade, essa condescendência acaba aqui. A bioestatística serve para eliminar isso. Além disso, as diferenças encontradas não raramente são atribuídas a causas erradas. A gente sabe que coincidências ocorrem, e muito mais frequentemente do que se pensa. E precisamos estar cientes desse tipo de coisa. O acaso existe, e a bioestatística desempata tudo isso. Também, o cérebro humano tem dificuldade de lidar com probabilidades. Essa dificuldade que a gente tem com a probabilidade, a estatística também afasta. Nós também precisamos ter certeza, quando a gente faz um trabalho, se a conclusão que a gente chegou está correta ou não. Por quê? Porque, a priori, você pode tirar conclusões falsas, como a gente viu, as diferenças podem ser atribuídas a causas erradas, e aí o seu grau de certeza no seu trabalho fica prejudicado. Lá se foi a sua metodologia por terra. Também, quando você usa uma técnica de bioestatística correta, você acrescenta um plus, um polimento ao seu trabalho. E as revistas, quando você for publicar, elas vão dar valor a isso. Se a revista perceber que você fez uma bioestatística mandrake, meio errada, você vai ser gongado, seu paper será rejeitado de saída. Também, por fim, mas não menos importante, você precisa saber bioestatística, porque grande parte das publicações na nossa área apresenta problemas metodológicos e estatísticos. Lembra que a gente conversou sobre análise crítica? Que eu falei para vocês, mostrei as evidências, que tem muita coisa na literatura que não é boa, não é metodologicamente correta, que a gente tem que fazer uma análise crítica, uma filtragem. Na estatística também. Então, se você não souber, não tiver as noções do que realmente é correto em estatística, você pode ser enganado. Você é estimulado a não confiar mesmo em nenhum dado. É bom que você saiba filtrar e criticar sempre esses dados. Duvidar. William Osler, ele disse que a medicina é a ciência da incerteza e uma arte de probabilidade. Já vimos que o nosso cérebro tem algumas dificuldades de lidar com probabilidades. Então, essas incertezas da nossa ciência e a nossa dificuldade de lidar com a probabilidade, elas são dirimidas com o uso das técnicas estatísticas. Então, a estatística é uma ferramenta sensacional. Aí você agora está pensando, nossa, ela falou em probabilidade, ela disse que eu tenho que duvidar de tudo. Agora eu estou perdido.
Estão aí com a suprarrenal liberando noradrenalina, porque agora vocês estão achando que vocês vão ter que aprender matemática, fórmulas estatísticas, e agora vocês começaram a sofrer. Eu falei, isso aqui eu não gosto. Não foi isso que passou pela cabeça de vocês quando vocês viram que iam ter uma aula de bioestatística? Pois é. Só que não vai ser nada assim. Lembra que eu combinei com vocês que ia ser TCC sem sofrer? Que a gente ia aprender a fazer TCC sem sofrimento, sem dificuldade, que todos os nossos encontros foram realmente pautados para isso. Nós, para fazermos trabalhos, nós precisamos ter uma metodologia impecável. A bioestatística, ela faz parte da nossa metodologia. No entanto, vocês não vão precisar fazer os cálculos e morrer de saber fórmulas. Nós temos programas de estatística. Todos esses aqui são exemplos de programas de estatística que nós temos disponíveis para utilização na nossa área. Muitos são gratuitos, muitos que estão aqui são gratuitos. Eu só selecionei alguns, só para vocês terem uma ideia. Os programas fazem os cálculos. Vocês não precisam se preocupar com isso. Então, quando eu falar para vocês que os cálculos assim, assado, lembrem-se que os programas farão os cálculos. Mas eu preciso que vocês entendam os conceitos. Por quê? A metodologia de vocês, o dado de vocês, ele vai ser imputado dentro do programa. Então, você tem que ter uma noção mínima do que você está fazendo para poder fazer o uso dos programas. Perceberam? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Nada de difícil, TCC sem sofrer. Então, muito bem. O primeiro conceito fundamental que eu quero conversar com vocês é sobre a amostra. A amostra é o N, todo mundo está cansado de saber. É um subconjunto de uma população. Por quê? Eu não posso pegar a população inteira, eu tenho que pegar uma parte da população. Eu preciso fazer um trabalho que seja exequível. Esse N meu, ele tem que ser representativo da população que eu quero estudar. Ele tem que ser parecido com a minha população. Então, um exemplo comum que a gente tem é pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral foi feita de 15 a 18, do mês tal, do ano tal. Aí vocês veem quais foram os sujeitos selecionados na pesquisa. Pessoas representativas da população, porque não pode pegar a população brasileira inteira. Pode? Então, o que eles fazem? Eles selecionam pessoas de cidades, de capitais, pessoas com nível fundamental de instrução, nível médio, nível superior. Vários estratos da população são selecionados para poderem fazer uma amostra representativa da população. Assim também na área de saúde. Então, quando a gente faz uma pesquisa no INCA, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, que vocês gostam muito de fazer, que é a análise de prontuário. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: nós estamos agora, no momento, tendo muitos casos graves no INCA, certo? Os pacientes oncológicos estão vindo muito tardiamente para serem atendidos na instituição, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem uma seleção já enviesada, porque nós estamos pegando no nosso, de uns anos para cá, uns casos muito mais graves do que normalmente nós pegaríamos. Então, se eu vou querer fazer um estudo retrospectivo, analisando os prontuários, para eu poder minimizar essa seleção, que não seria representativa da população do INCA como um todo, mas é uma amostra enviesada desse problema momentâneo que a gente tem, que os diagnósticos estão saindo muito tardiamente, e nós estamos pegando casos avançados, já fora de possibilidade de cura, não é assim? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o tamanho da nossa amostra. Então, eu posso procurar paciente no prontuário, na análise, de 4 anos para cá.
eu tenho que dar uma olhada de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, eu vou ter que selecionar uma amostra maior para que ela seja, sim, representativa da minha população. Então, tem meios da gente conseguir realmente fazer uma amostra coerente e representativa como tem que ser. Pessoal, em se tratando de amostra, tamanho é documento. Realmente é. Então, você pode colocar na sua cabeça que o seu N tem que ser grande. E pode sair por aí disputando com seus coleguinhas. Ah, meu N é maior que o seu. Deve fazer isso. Eu quero que vocês briguem para fazer um N grande no trabalhinho de vocês. Esse é o primeiro princípio. Meu N é maior que o seu. E tamanho é documento em amostra. E o segundo é que os participantes devem ser selecionados ao acaso. A amostra ela tem que ser randomizada. Lembra disso que a gente comentou? Que os trabalhos randomizados, eles tinham uma amostra muito mais fiel, uma amostra embaralhada, uma amostra selecionada aleatoriamente. Isso tira o meu viés de seleção. Isso descontamina a minha metodologia. Reduz e aniquila os vieses que estragam o meu trabalho. Não adianta nada eu fazer uma estatística top, linda, e se eu selecionei a amostra toda errada lá atrás. E temos que lembrar que as pessoas são diferentes. Ainda que eu pegue uma amostra toda linda, com todo mundo muito parecido, selecionei lindamente o número de homens, de mulheres, tudo bacaninha, com bando figurino. Eu tenho que lembrar uma coisa muito importante. Existe variabilidade biológica entre as pessoas são diferentes. O DNA é diferente. Então, cada indivíduo, mesmo numa amostra que você fez, randomizada, selecionou, realmente representativa da população, mesmo entre os indivíduos, vejam, há diferenças. Até entre gêmeos univitelinos, a gente já verificou isso. Eles também se comportam diferentemente. E isso hoje tem uma ciência que estuda isso, que não é só a genética que importa. Existe a epigenética, são fatores que atuam sobre as manifestações genéticas. Por isso que você vê gêmeos univitelinos se comportando de modo diferente nas pesquisas. Imagine pessoas que têm DNAs diferentes. Então, essa variabilidade tem que ser levada em consideração. E a bioestatística, novamente, ela serve para minimizar essa variabilidade, para a gente poder eliminar um pouco dessas incertezas que a gente tem por causa disso. E quanto aos tipos de dados que eu posso ter quando eu faço um trabalho? Então, você foi lá, coletou os dados do seu trabalho, um N lindo, todo bonitinho, selecionou a amostra, toda representativa, fez tudo randomizado, maravilhoso. Que tipo de dados você vai obter quando você for fazer a análise daquele monte de informações que você coletou? O primeiro tipo de dado chama-se qualitativo ou categórico. Esses dados, eles são valores que você não mede. Por exemplo, eles podem ser ordinais, escolaridade, que você tem primeiro, segundo, terceiro graus, estágio de doença, T1, M1, M0, né? Você vai por gravidade, estágio 1, 2, 3, 4, escala de Glasgow, o APGAR, a classificação da ASA. Então, todos esses são ordinais, têm gradação. E também podem ser nominais. Sexo, etnia, tipo sanguíneo, estado civil, se é fumante e não fumante, são dados nominais. Doente, não doente. Muito bem, aqui tem um exemplo de um gráfico que associa esses
dados nominais. Então, tem aqui solteiro, casado, estado civil, e aqui eu tenho se é masculino, se é feminino. Muito bem. Além dos dados categóricos, eu tenho também os dados quantitativos ou numéricos, que são esses eu meço. Vamos lá, o número já diz. Quantitativos. E eu tenho de dois tipos. Eu tenho os dados discretos, que são número de nascimentos, frequência cardíaca, frequência respiratória, porque são dados que eu conto nos dedos, eu consigo contar. Tá? São números inteiros e que eu conto. Número de nascimento, 5 nascidos vivos, frequência cardíaca, 70 batimentos. Existem os dados contínuos, que consistem em dados que eu meço. Eu preciso de aferir esses dados. Então, peso, altura, temperatura, o tempo, quantos minutos, segundos. Então, são dados que não são restritos a valores inteiros, podem ser exibidos com decimais ou arredondados. Temperatura 37,5. Peso 57.800. E a escolha do método de análise que você vai utilizar vai depender do tipo de dado que você tem. Dependendo do tipo de dado, aqueles programas que eu mostrei lá no início vão escolher qual é o melhor método estatístico. Não é legal isso, gente? Não é bacana isso? Ah, mas vocês precisam conhecer o tipo de dado, porque vocês vão ter que imputar os dados no programa. E os métodos estatísticos que nós utilizamos, eles são de dois tipos. Inicialmente, nós temos a estatística descritiva, que consiste na organização, na descrição daqueles dados, no cálculo das médias, das variâncias de padrão, dos gráficos. É um modo de você pegar os dados e fazer eles ficarem arrumadinhos, para você conseguir apreciar os dados, descrever os seus dados. Além da estatística descritiva, nós temos a estatística inferencial. A estatística inferencial é aquela que trabalha esses dados. Você pode, através da estatística inferencial, fazer estimativas, fazer os testes de hipóteses, comparar grupos, ver se há diferenças entre os grupos, avaliar o grau de confiabilidade dos teus dados e validade. É aqui na estatística inferencial que você bate o martelo para coisas que você tem dúvida e que precisa esclarecer. A primeira medida que você tem que ver, e que você vai ver direto nos papers, são as medidas de tendência central. Que são as medidas que visam definir um valor que represente os dados que você obteve. Então, geralmente, eu vou querer colocar os dados arrumadinhos num gráfico, com média, tudo bonitinho. Vamos a um exemplo. Então, aqui, eu tenho os dados da pressão inspiratória, eu vou chamar de PI Max, de 25 pacientes portadores de fibrose cística. Vocês sabem que fibrose cística é uma doença que dá em adultos jovens e que cursa com insuficiência respiratória. Então, você tem um aumento da pressão inspiratória. E aqui nós relatamos a idade dos pacientes e os valores das pressões inspiratórias de 25 pacientes. A primeira coisa que eu vou fazer é a média aritmética. Então, é a primeira medida na estatística descritiva que você tem que saber, que você vai ver isso direto nos trabalhos. A média aritmética, vocês estão cansados de saber, é a soma dos valores observados dividida pelo número de observações que você fez. Então, eu tenho 25 observações, eu vou somar todos aqueles valores e vou dividir pelo número de ocorrências. Então,
Eu somei todas as pressões inspiratórias, dividi por 25, obtive a média da pressão inspiratória nos meus 25 pacientes. Beleza, média aritmética. Posso fazer a mesma coisa para a idade dos pacientes. Então, eu obtive a média da pressão, foi 92,6. E a média das idades, 14,48 anos. Pacientes muito jovens, né? Essa é a média aritmética. A outra medida que nós vamos ver muito é a mediana. Então, a média e a mediana são as duas que a gente vai ver bastante nos trabalhos, nos papers que a gente vai ler. A mediana, ela difere da média aritmética porque é a observação que ocupa a posição central, depois que os dados são ordenados de forma crescente ou decrescente. Então, ela não é afetada por aqueles valores extremos da amostra. As idades e as pressões expiratórias máximas, os valores extremos, a mediana não leva muito em consideração. Ela vai depender muito mais da quantidade dos elementos da amostra do que dos valores em si. Então, o que eu faço? Eu pego os dados aqueles mesmos dados das pessoas com fibrose cística e organizo em ordem crescente. Comecei aqui a menor pressão e a maior pressão. Então, dos 25 pacientes, eu coloquei em ordem crescente e eu vou observar qual é o valor central. Em 25 valores, eu tenho de 1 a 25, o valor central é o 13. Então, a mediana é 95. A média aritmética foi 92,6, a mediana foi 95. Além das medidas de avaliação central, nós temos que ver as medidas de dispersão, que são as variações que existem nos meus dados. E são de por quê? Porque as medidas de tendência central, média e mediana, elas normalmente não são suficientes para descrever os dados, pois não é possível saber se os dados estão concentrados ao redor da média ou afastados da média. Isso é dispersão. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui 5 grupos de números. Se eu somar 3, 4, 5, 6 e 7, vai dar 25. Dividido por 5, a média aritmética vai ser 5. Se eu somar 1, 3, 5, 7, 9, vai dar 25. Eu vou dividir por 5, vai dar 5. Grupo C, 5, 5, 5, 5, 5, dá 25. Dividido por 5, que são 5 elementos, média aritmética, 5. No grupo D, eu tenho 3, 5, 5, 7, que dá 20. Dividido por 4, 5. Aqui, idem. Aqui vai dar 15, e eu vou dividir por 3, vai dar 5. Poxa. Então, aqui, eu tenho que a média aritmética de cada grupo é 5. E a mediana? A mediana é o valor central. Os grupos estão aqui, estão agrupados em ordem crescente. O valor central é 5. Aqui é 5. Aqui é 5. Aqui o valor central vai ser 5. E aqui o valor central vai ser 5. Então, a média aritmética e a mediana de todos esses grupos é 5. Muito bem. E os grupos são iguais? Não, né? O que muda aqui? Muda os dados ao redor das médias e medianas. Veja que a distribuição é muito diferente, inclusive em número de ocorrências. Isso é dispersão dos dados, dos valores, ao redor de um valor médio, um valor central. E como, então, que a gente vai quantificar isso? Em primeiro lugar, os programas vão calcular uma coisa chamada variância. Eu tenho uma média, eu vou calcular a distância que os meus dados estão da média, para um lado e para o outro. Isso é a variância. E
E para que eu calculo a variância? Só por uma razão. Para poder calcular o desvio padrão. Porque o desvio padrão é justamente a raiz quadrada da variância. E é com o desvio padrão que nós vamos trabalhar. Isso que vocês vão ver nos trabalhos. É muito útil em bioestatística, nas ciências de saúde. Isso é muito, muito importante. Então, vamos ver aqui novamente os 25 dados daqueles pacientes com fibrose cística. Eu tenho, então, aqui todos os pacientes com as pressões inspiratórias, e eu vou calcular a distância da média aritmética, que eu já vi qual é, eu já calculei, lembram? 92,6. Eu vou calcular qual a distância dos valores de cada dado, de cada paciente, dessa média. Isso vai me dar um valor. E esse valor, a partir desse valor, eu vou calcular a variação. Quanto foi a dispersão desses dados ao redor da média. E a raiz quadrada da variância vai me dar o desvio padrão. Então, o que eu consigo obter aqui é a média, mais ou menos o desvio padrão. Então, eu tenho que 92,6 é o meu valor médio, minha média aritmética, mais ou menos 24,92. Então, eu tenho um desvio padrão de 24,92 para a direita e 24,92 para a esquerda. Isso é o desvio padrão. Então, o que acontece quando eu vejo uma coisa dessas? Quais são os tipos de dispersão que me levam, então, a gráficos diferentes? Então, a gente chama de distribuição. Como está distribuída essa variabilidade? Ele pode estar assim, num gráfico como esse, a média está aqui, e os valores se dividem numa curva simétrica. Ou a média pode estar aqui e você obtém um gráfico parecido com esse, assimétrico. Ou esse, ou esse. Isso é o que nós vamos ver na área de saúde, até por causa daquelas variabilidades que nós já conversamos, individuais. Então, nós podemos ter todo tipo de distribuição. Eu vou citar apenas as mais importantes que a gente vê mais comumente, tá bom? Mas tem várias. A primeira distribuição muito importante, que é muito utilizada, é a distribuição normal. Então, nessa distribuição, os dados estão concentrados ao redor de um valor. E ela é definida por esses dois parâmetros que nós já vimos, média e desvio padrão. Ela expressa dados contínuos, aqueles que a gente mede. E tem uma curva assim, em forma de sino. A média, o desvio padrão para cá, o desvio padrão para cá, a curva é uma curva de Gauss. Vejam só, nós temos aqui, x, esse zero aqui é a média, nós temos aqui ao redor dessa média três curvas, a azul, a vermelha e a amarela. São simétricas. O que variou nessas três curvas? Todas são distribuição normal. O que mudou aqui foi a variabilidade dos dados. Numa curva, eles se concentram mais perto da média, em outra curva, muito mais longe da média. E todas são distribuição normal ou gaussiana. E essa distribuição normal, por que eu estou falando sobre isso? Chega, você está falando sobre uma coisa que eu não vou usar nunca. Mentira. A gente usa o tempo todo. A distribuição normal, ou paramétrica, ela é de muita utilidade nas ciências da saúde. Por quê? Porque você, através da média e o desvio padrão, você consegue fazer uma correlação com o percentual da população que você estudou. E a gente sabe que um desvio padrão para cá e para lá, você consegue concentrar 68% da sua população. 2 desvios para cá e para lá, você tem 95%.
E que 3 desvios você tem 99%. E isso a gente utiliza para determinar os valores normais dos parâmetros fisiológicos e os limites de normalidade dos exames complementares que nós usamos na clínica. Então, se eu sei que aqui, com 2 desvios padrão para cá e para lá, eu concentro 95% da minha população, eu posso dizer que aqui está a taxa de normalidade, por exemplo, da glicemia, que varia de 70 a 99. Então, vocês têm que usar a bioestatística, os conceitos de bioestatística, média e desvio padrão. Muito útil, usado o tempo todo na nossa vida, e é bioestatística. Outra aplicação, a densitometria óssea. Densitometria óssea utiliza o T-score. O T-score nada mais é do que o número de desvios padrão da densidade óssea de um adulto jovem normal. Então, eu peguei uma população jovem normal, estudei, fiz uma curva como essa, até o desvio padrão de -1, nós estamos com o T-score normal. Aqui não existe alteração. O osso está ok. De -1 a -2,5 desvios padrão, nós temos a osteopenia. Já prestaram atenção nisso no exame? Como é que é feito? Já viram aquelas figurinhas coloridas? Quando vocês vão analisar a clínica? Sabia que aquilo é bioestatística? E abaixo de -2,5 desvios padrão, você tem a classificação de osteoporose. E para cada diminuição do desvio padrão, o risco de fratura, então, aumenta. Então, aqueles tipos de distribuição, além da distribuição normal, também a gente está tendo, ainda mais agora, né, com essa história de Covid, uma distribuição chamada de Poisson, que ela expressa as ocorrências de um evento num determinado período de tempo. E são valores variáveis contáveis, discretas, 0, 1, 2, 3, e que também servem para eventos raros. Os eventos são contados, então, em intervalos fixos de tempo. Um dia, um mês, um ano. Então, eu faço essa demonstração. Então, aqui, o que você está vendo é o número, por exemplo, número de novos casos de Covid-19 por dia. Essa é uma distribuição de Poisson. Muito bem. Temos também uma outra distribuição bastante comum, que a gente também vê bastante, que é a binomial, que é usada em casos de experimentos repetidos, que você tem 2 resultados possíveis somente. As respostas são sim ou não. Um paciente, por exemplo, pode ter um PCR positivo ou negativo. Então, isso é um gráfico como esse que vai acontecer. Uma gravidez pode resultar em menino ou menina. Em relação aos tipos de erro que nós podemos encontrar em bioestatística, nós temos os erros sistemáticos, que são os vieses, que nós já falamos sobre eles em metodologia, que são desvios tendenciosos, são erros metodológicos. Então, nós temos o viés de seleção, que é a falta de randomização, o de aferição, que é quando a calibração e os examinadores não estão numa mesma página, e de confusão, que você pode ter outros fatores interferindo nos seus dados. Então, esses são os erros sistemáticos ou vieses. Mas existem outros tipos de erro, que são os erros aleatórios, que são obra do acaso. E esses erros, você corrigindo a sua metodologia, você não evita isso. O acaso é o acaso, ele pode acontecer. Mesmo que você tenha controlado todos os seus vieses, que a sua metodologia seja impecável, você pode incorrer num erro aleatório. O erro aleatório, então, ele existe mesmo no experimento ideal, corretíssimo. Interfere nas observações de todos os grupos,
tratamento e controle, expostos e não expostos. É democrático. O acaso, ele prejudica todos os grupos. Ele ocorre em todos os grupos, não dá para você separar. E aqui é que é imperioso o tratamento estatístico. Por quê? Porque aí o aumento do tamanho da amostra e o tratamento estatístico vai ajudar a corrigir os erros aleatórios. Outra utilização da bioestatística. Então, você fez o seu trabalho, quando você resolveu fazer seu TCC, lembra que eu falei, faça aquelas perguntas, veja tudo direitinho, o que, que você quer fazer, tá? Você escolheu um tema. E aí você resolveu, por exemplo, comparar dois grupos. Eu quero saber se o grupo tratamento e o grupo controle são diferentes. Então, eu vou construir hipóteses. A minha hipótese inicial é que existem diferenças entre esses dois grupos. Mas, em estatística, você tem que trabalhar com duas hipóteses. Essa nomenclatura é bom vocês saberem, que vocês vão ver isso nos trabalhos, tá? Então, a primeira hipótese é a hipótese onde você trabalha com a probabilidade de não ser diferente. Essa é a chamada hipótese nula. Não tem diferença, são iguais. É o H0, igualdade. Então, a incidência nos expostos vai ser exatamente igual à incidência dos não expostos. E o grupo tratamento vai ser igual ao grupo controle. Eu não vou conseguir detectar nenhuma diferença. Essa, então, é a primeira hipótese. Hipótese nula. E a outra hipótese é que no meu grupo tratamento existe uma diferença em relação ao outro grupo. Essa é a hipótese alternativa, o H1. Aqui a incidência dos expostos é diferente dos não expostos, o tratamento é diferente do controle. Então, como é que a gente vai ver isso de uma maneira mais clara? Eu tenho, então, em primeiro lugar, que a hipótese, então, nula pode ser verdadeira, então os grupos são iguais, e pode ter a hipótese de que existem diferenças. H1 vai ser verdadeiro. E eu vou fazer o meu teste estatístico. E o meu teste estatístico vai dizer que a H0, a hipótese nula, é aceita. Se a hipótese nula for verdadeira, ok, eu avaliei corretamente, o resultado está correto. Mas, se eu tenho que a hipótese H1 é verdadeira, ou seja, os grupos são diferentes, e o meu teste diz que não existe diferença, está errado. Existe um erro aqui. Esse erro é um falso negativo, que na verdade H1 é verdadeira. E ele disse que não. Esse é o erro tipo beta. No caso da hipótese H1 ser verdadeira e o teste dizer que ela é verdadeira, aceitou, meu teste está correto. Resultado ok. Agora, pode acontecer de a hipótese nula ser verdadeira, ou seja, não existe diferença, essa é a realidade. E o meu teste diz que H1 é aceita. Eu aqui tenho um erro do tipo 1, que é um erro alfa, que é um falso positivo. Isso aqui é um incômodo imenso nas nossas pesquisas na área de saúde. E é extremamente grave você aceitar um falso positivo na nossa área. Isso aqui vem justamente a ser p-valor. O p-valor, e agora eu quero que vocês prestem muita atenção, ele estima, então, a confiabilidade do resultado do estudo. Se eu tiver um p-valor muito grande, eu corro o risco de aceitar um falso positivo. Um falso positivo em saúde é uma coisa horrível. É igual você condenar um inocente. O p-valor, então, é um limite aceitável de erro. Foi estabelecido, padronizado,
um valor mínimo aceitável para o p-valor, que é menor que 0,05. Esse valor é o valor que nós temos que buscar quando nós formos fazer um trabalho. Eu vou, então, ter que reduzir esse valor de P sempre a menos que 0,05, que equivale a 5%. Então, é isso que vocês vão ver nos resumos. P-valor menor que 0,05. Então, o resultado é significativamente, estatisticamente confiável. Muito bem. Em saúde, vida ou morte, coisas muito sérias, nós utilizamos até um valor menor que 1%. Quanto menor, mais confiável. Então, quanto menor, mais, olha, veja, menor que 0,05, menor que 0,01, menor que 0,001, mais confiável. Então, o nosso p-valor tem que ser pequenininho, para a gente ter mais confiabilidade que o nosso resultado é verdadeiro. Depois disso, vocês podem agora, sabendo o que é p-valor, mandar fazer uma camiseta como essa daqui para sair por aí e tirar onda. Um amigo das exatas, uma namorada, um namorado das exatas, vai lá, tira onda. O meu p-valor é menor que o seu p-valor. Meu P é pequenininho, me dei bem. Nesse caso do p-valor, a gente quer que seja realmente o menor que a gente puder encontrar. Nós temos um exemplo de como a gente vê isso nos trabalhos. Aqui foi um estudo publicado no Brasil de um Anesthesiology, que eles fizeram uma experiência de neurólise do tronco celíaco, que é uma coisa que a gente faz para câncer de pâncreas, para pacientes com dor crônica, e usaram uma agulha única contra uma agulha dupla. O que a gente viu? Então, eles fizeram um bloqueio com 2 agulhas e verificaram qual foi melhor. A taxa de falha e a duração aumentou muito quando você usou agulha dupla, em relação à agulha única. Olha como é expresso o resultado. É aqui que eu quero que vocês aprendam a interpretar isso aqui, nunca vocês vão esquecer. Eles deram 13,8 mais ou menos 1,2. Isso aqui é o que é média e desvio padrão. No primeiro caso da agulha dupla, e deu 8,9, mais ou menos 1, média e desvio padrão, com um P de 0,046 para o primeiro. Gente, 0,046 é menor que 0,05? Então, tá valendo. E no segundo caso, da agulha única, a diferença, então, foi muito maior. Foi menor que 0,01. Prestou atenção? Além disso, eles verificaram que o tempo foi significativamente maior na neurólise com agulha dupla do que com a única. Muito bem, olha o tempo. O tempo foi muito maior, 24, mais ou menos 5 na agulha dupla, e 15, mais ou menos 1,8, e o P menor que 0,01. Esse resultado é muito diferente um do outro. Isso aqui realmente é significativo. E não houve diferença, então, significativa em relação aos scores de dor. Então, quanto à analgesia, de resgate e complicações, o P foi maior que 0,05, ou seja, os grupos foram iguais, não teve diferença. Vocês vão ver isso direto quando vocês lerem resumo. A diferença é que agora vocês vão entender o que significa isso. E vocês vão ver outra coisa chamada intervalo de confiança. O intervalo de confiança é o IC95, intervalo de confiança 95, indica a probabilidade de 95% de confiabilidade do resultado. Significa dizer que em 95 de 100 amostras hipotéticas que eu tiver, o resultado estará dentro daquele intervalo de confiança.
E a diferença hoje que a gente vê na área de saúde é que muita gente prefere usar o intervalo de confiança em vez de usar o p-valor, porque o IC95 detectaria melhor aquelas incertezas quando a amostra for pequena. O p-valor, você precisa realmente ter uma amostra maior. E quanto mais estreito for esse intervalo, mais confiável, então, é o meu resultado. Então, quanto maiores as amostras, vale a mesma coisa. Tamanho é documento. Mais estreitos serão os intervalos. Se o meu N é grande, meus intervalos vão ser pequenos. Vamos ver um exemplo. Aqui foi um trabalho que eles fizeram com tratamento para COVID, uma revisão sistemática, uma meta-análise. Eles testaram, então, pacientes que tinham doença, estavam com COVID, PCR positivo, e fizeram um grupo tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, e o outro controle que fizeram o tratamento sintomático normal. E eles testaram a mortalidade nos dois grupos, eles viram efeitos colaterais nesses dois grupos. O estudo foi isso. O que eles verificaram? Odds ratio, lembra do odds ratio da última aula? Que é uma razão entre expostos e não expostos, grupo tratamento, controle, lembra disso? Ela é uma proporção. Aqui a gente não está falando de média, a gente está falando que aqui é uma proporção. Odds ratio, risco relativo, OR, IRR, eles são frações. Então, ele observou que deu 0,87, o intervalo de confiança variou de 0,46 a 1,64. Vocês lembram que o odds ratio e risco relativo são frações. E quando os grupos são iguais, o numerador e o denominador são iguais, o resultado é 1, porque no 1 não tinha significância estatística, os grupos eram iguais. Esse intervalo de confiança está passando pelo 1 ou não? O 1 está aqui no meio ou não? Quando você tem um odds ratio, ou um risco relativo, em que você tem um intervalo de confiança que inclui o 1, isso aqui não é significativo. Então, não houve efeito nenhum na mortalidade. Essa foi a primeira observação. E a segunda conclusão que eles chegaram foi que, num grupo muito pequeno, um N de 42 pacientes, e viram também a mesma conclusão, sendo que, nesse caso, olha só o tamanho do intervalo de confiança. Variou de 0,07 a 50,57. Isso é um intervalo monstruoso. O 1 está contido aqui dentro desse intervalo, certo? Ó. E, além do mais, ele ainda deu um valor de P. Ele deu o intervalo de confiança e o valor de P. Maior que 0,05. Então, essa diferença não foi verificada nesses grupos. Então, com o tratamento e com o controle, não houve diferença. E o que eles apuraram de diferença é que no grupo que eles fizeram o tratamento com a azitromicina junto com a hidroxicloroquina, a mortalidade aumentou. Aqui sim eles verificaram. Então, olha aqui, 2,84 foi o valor do OR, e olha o intervalo de confiança, de 2,9 a 3,67. Está fora do 1, certo? Então, aqui sim houve uma diferença. Uma maneira de ver também é através desse gráfico, forest plot. Muito fácil, melhor de ver. Então, aqui está o 1, em que aqui é o lugar onde não há diferença. Tá? Esse gráfico é praticamente um VAR, o VAR da bioestatística. Eu adoro esses gráficos, porque, olha só, aqui você favorece o tratamento. Para a esquerda, você favorece o tratamento. E aqui você favorece o controle. Você vê que os trabalhos favoreceram o controle. Esse daqui
Foi um trabalho que tem um N pequenininho, ó, vê aqui o vermelhinho, quase não dá para ver. Esse quadrado vermelho é o N do trabalho, da amostra. Veja o tamanho desse intervalo de confiança. Ele vai de alfinete a foguete quase. E ele passa pelo 1. Esse aqui não teve validade. Esse aqui mostrou isso. Todos os outros trabalhos mostraram que o controle se saiu melhor do que o resto. Aqui você tem uma visão correta do que é o intervalo de confiança. Tá? Um intervalo muito pequenininho é melhor. E você vê que uma amostra muito pequenininha fez com que o nosso intervalo de confiança ficasse enorme. Então, tamanho é documento quando se fala de N. Meu N tem que ser grande, porque em sendo grande eu diminuo a minha incerteza, tanto no p-valor como no intervalo de confiança. Então, o que vocês precisam saber, aqueles programas que eu falei para vocês lá na frente, eles fazem o trabalho. Se vocês imputarem os seus dados, as suas variáveis direitinho, eles escolhem. Então, existe um teste que o programa faz para normalizar os dados. Às vezes, os dados não são muito simétricos, ele acerta os dados para os dados ficarem simétricos. E esse teste, análise da normalidade, depende também do tamanho do seu N. Dependendo do tamanho da sua amostra, o programa escolhe qual o teste estatístico que ele vai usar. É fofo isso, gente. Só fazer uma metodologia legal, fazer uma amostra legal, reduzir os vieses, que você está feliz. Você vai rodar uma estatística alegre. E você agora já sabe o que é um p-valor no intervalo de confiança para não passar vergonha quando for ler artigo. Em relação aos outros testes, lembra que eu falei da inferencial, a estatística inferencial? Dependendo do tipo de dado que você tiver, se é paramétrico ou não paramétrico, o programa vai escolher, vai depender do tipo de dado, vai depender se a variável é numérica, quantos grupos você tem, tudo isso vai ser colocado lá no programa e vai dizer qual é o teste estatístico que o programa vai rodar para você. No final, você vai ter o seu resultado baseado no seu tipo de dado, no número de grupos que você tem, se você tem 2 grupos, 4 grupos, do tipo de amostra que você tem, vai dizer como o programa vai se comportar e vai dirigir você para finalizar os testes. A medicina, de novo, Osler, é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. Tudo que você puder fazer para diminuir essas incertezas, você deve fazer. Então, gente, essas são as noções que eu queria passar para você. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema em relação à elaboração do seu trabalho, já sabem que está o meu e-mail. Foi um prazer. Vejam as aulas anteriores aí no YouTube. Até a próxima aula.